Irmãos, eu quero compartilhar algo do coração do Senhor para todos nós, que eu ministrei essa palavra poucos dias atrás, mas eu não sei, ela está reverberando dentro de mim ainda, sabe? Quando fica assim, eu quero compartilhar com todos aqui. Se alguém ouviu, vai ouvir de novo, se não ouviu, vai ouvir agora, e que seja bênção sobre a nossa vida, amém? Eu quero falar hoje, irmãos, brevemente aqui, eu quero dizer a respeito de um tema muito atual. Mas ele é atual e também não é moderno, não. Ele já é antigo. Ele é antigo, ele é atual, ele é moderno e creio eu que vai ser para sempre assim. Então é um tema assim que todos nós de alguma forma conhecemos um pouquinho ou muito. E o tema da mensagem é ansiedade. Alguém já ouviu falar de ansiedade? Ninguém é ansioso aqui, eu sei, mas você conhece uma amiga que é, não é? Assim, a gente, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo. Conhece a questão da ansiedade. E a gente vai aprender hoje como a gente vence essa coisa aí dessa ansiedade, irmãos. E por que eu digo que ela é antiga? Porque Jesus já falou dela 2000 anos atrás. Lá em Mateus 6, 25, ele fala, não andeis ansiosos. E ele já chega dizendo, irmão, para de andar ansioso, discípulo, para. E a gente não parou. Está 2000 anos sendo ansioso. Não é estranho isso? Pelo contrário, está só aumentando mais ainda os quadros de ansiedade na infância, na adolescência e na vida do adulto. Então, a ansiedade está aí, vamos aprender como vencer a ansiedade. E a gente vai aprender através do quê? Quem vai nos ensinar a vencer a ansiedade? Diga assim, Jesus. Porque não tem como a gente se espelhar em nenhum homem, nenhuma mulher dessa terra, porque todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, ou não é? Diga assim, mas Jesus é referência. Então, vamos aprender com Jesus como vencer a ansiedade. Irmãos, qual é a causa da ansiedade? A gente pode pensar que a causa da ansiedade são as contas. Quem tem boleto para pagar? Tem irmão que não tem, glória a Deus. Vamos aplaudir por esse irmão que não tem boleto. O que será que ele faz, né? Nem a conta de água e luz. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, poxa, a causa da ansiedade, né, é as contas, são os boletos, são os conflitos em casa, essa questão econômica do Brasil que nunca se acerta direito, quando pensa que vai a coisa volta. O que será que é a causa da ansiedade? Mas, na verdade, a causa da ansiedade, irmãos, não é nada disso e tantas outras coisas. A causa da ansiedade, verdadeiramente, sabe o que é? Incredulidade. Porque quando a gente tem fé realmente que Deus está conosco e que Ele cuida dos nossos dias hoje, dos nossos dias amanhã, a ansiedade foi embora. Porque é isso que a Bíblia diz lá no Salmo 37, não é? Agrada ao Senhor. Não é agradar, confia nele. Entrega o teu caminho a Ele. Entrega a tua vida a Ele, o mais Ele. Como a gente já falou hoje aqui naquele louvor. Se eu sei que meu Deus está vivo, se eu sei que Ele reina, se eu sei que Ele está no céu, então eu posso crer no amanhã, eu posso descansar no amanhã, eu posso ter paz no amanhã. Então, na verdade, a causa, sabe, da ansiedade, diga comigo assim, é a incredulidade. Por isso que Jesus não sofreu de ansiedade. Mesmo Jesus tendo uma vida agitada, como nós temos vida agitada. Quem tem vida agitada? Quem faz um monte de coisa no dia e quando deita fica pensando, meu Deus, mas eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, agora vai ficar para aquele outro dia. E aí, não fica assim às vezes? E Jesus tinha uma vida super agitada. Jesus não parava, a Bíblia diz que Jesus não tinha tempo nem de comer, nem de dormir, nem ele, nem os discípulos, né, para fazer o seu ofício, o seu trabalho, cumprir o seu ministério. Mas mesmo Jesus correndo, ele não sofria do que, irmãos? Ansiedade. Irmãos, Jesus, onde ele ia, tinha um monte de gente. Tinha multidões e multidões, era todo mundo querendo tocar em Jesus, era querendo falar com Jesus, era se agarrando na orla da veste de Jesus. Quem lembra disso? Jesus andando e a pessoa agarrada assim. Onde Jesus ia, era um monte de gente lá perto dele. E a gente às vezes também está cercado de pessoas. Quantas vezes, irmãos, no nosso dia, na nossa semana, a gente não pensa assim, meu Deus, eu queria que todo mundo sumisse, eu queria ter só um pouco de paz, sem ver ninguém, esses meninos correndo para cá, para lá, é assim ou não é? Quero ter paz, meu Deus, meia hora Jesus sozinho, e às vezes não consegue. Jesus também tinha multidão, um monte de gente perto dele, mas Jesus tinha o que, irmãos? Paz, ele não sofria do quê? Jesus não sofria do quê? Por isso que ele é a nossa referência, quem está entendendo? Mesmo passando todas essas situações, Jesus, ele era afrontado, falavam mal dele por trás, falavam mal dele pela frente.
Como fazem com a gente às vezes, faz ou não faz? Ofendia, magoava, machucava, ou tentava, né, ofender e magoar. Mas mesmo assim, Jesus, ele não ficava o quê, irmãos? Ansioso, querendo dar uma resposta, querendo buscar justiça própria, não é? Ah, falou isso de mim, então deixa eu ir lá. Ah, comentou isso aqui no Insta, ou no Face, ou não sei onde, então agora, peraí. Desceu pro play, tem que o quê? Vocês não sabem essa? Não? Desceu para o play e tem que brincar, né? Então, assim, peraí, começou agora? Jesus era assim? Jesus ficava batendo boca com alguém, irmãos? Ficava querendo se justificar? Não. Ele não ficava ansioso por querer provar para o outro quem ele era. Então, nós vamos aprender hoje a vencer o que, irmãos? Quem precisa dessa palavra hoje? Vai ser bom para a gente. Então, vamos lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler algumas passagens. Evangelho de João 8, versículo 12. Evangelho de João 8, versículo 12. Acharam? Eita, desliga o celular, irmão. Não fica ansioso, não. Para atender, não. Faz o barulho e a irmã já fica desesperada. E quem será que está me procurando? Ninguém, irmão. Você já está aqui. Deus está te guardando. Deixa a pessoa para lá, hein? João 8,12 diz assim, ó. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. O João capítulo 10, vai lá para frente. João 10, versículo 9. João 10, versículo 9. João 10, versículo 9 diz assim: Eu sou o que, irmãos? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Capítulo 10 mesmo, versículo 11. 10, 11 diz assim: Eu sou o que? E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Capítulo 10 mesmo, versículo 36. 10, 36. Então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei: Sou o Filho de Deus. Vamos lá em João 14. João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, tem outras tantas referências, mas a gente percebe aqui uma coisa muito clara. Que Jesus, ele não ficava sofrendo de ansiedade, porque na verdade ele sabia quem ele era. Jesus não tinha problema de identidade, ele sabia quem ele era. E por que há muitas pessoas que sofrem de ansiedade? Porque na verdade não sabem quem são. Está sempre na busca, né, de responder a um desejo do outro, a uma expectativa do outro. Irmãos, e é libertador para a nossa vida a gente ser quem a gente é. A gente fazer aquilo que a gente gosta. A gente respeitar a personalidade que a gente tem, amém? Porque cada um aqui tem um jeito de ser, tem ou não tem, irmãos? E Deus nos fez diferentes. Respeitar o nosso jeito. Respeitar o nosso jeito que Deus nos deu não significa que se tem algo na minha vida a melhorar, que não está 100% dentro da palavra, eu vou buscar isso. Mas é diferente melhorar algum aspecto da minha personalidade, de mudar de jeito, de nunca estar bom do jeito que eu sou. E Jesus, ele sabia que ele era. Eu sou o sal, a luz, o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele sabia quem ele era. E a gente tem que saber quem a gente é. Nesse mundo louco aí, há pessoas, irmãos, que se ela posta um negócio ali, e as pessoas postam uma foto, sei lá, e não tem curtido, ou tem muito pouco do que ela achou que deveria ser, ela já começa a ficar em depressão. Ai, ninguém comentou, ou ninguém curtiu, ou ninguém... Fala para o teu irmão, é verdade ou não é isso, irmão? Aí fica ali, ai, como é... Irmãos, a gente vale muito mais do que uma curtida do outro aí que está fazendo. Mas há muitas pessoas hoje sofrendo por ansiedade, por quê? Porque ela quer se encaixar na expectativa do outro, irmãos. E é impossível a gente conseguir agradar todo mundo. É impossível. E a gente não deve viver dessa forma, pautando a nossa vida, os nossos atos, aquilo que a gente vai ou não fazer, né, pela resposta, pelo retorno do outro. Porque isso é impossível de alcançar. A gente nunca vai conseguir alcançar essa coisa de agradar todo mundo.
Alguns vamos, mas a todo mundo não. E é muito importante a gente buscar essa vida leve, sabe? Essa vida autêntica. Saber onde a gente pode pôr o pé, sabe? Você entende isso, irmãos? Um passo de cada vez. Eu me lembro que quando a gente começou aqui no ministério, eu fiquei muito tempo, entre aspas, tocando teclado. Que eu não sei se tocar, mas de qualquer forma, Deus deu graça para os irmãos, para os ouvidos dos irmãos. Eu fiquei nisso aí 10 anos, né, Henrique? Tocando teclado. Mas assim, dentro de mim eu sabia que aquilo ali eu não tinha capacidade, assim, para tocar teclado. Eu sabia um pouquinho. E não tinha ninguém, meio que assim eu ia fazendo. Agora, às vezes a pessoa, ela fantasia, ela está numa posição e ela acha que ela é a melhor, sabe que aquilo nunca vai ser tirado dela, né? Ela começa a idealizar aquilo, irmãos, e às vezes aquilo não é para mim, não é para você, alguma coisa não é para nós. E se a gente fica fantasiando isso, na hora que a gente perde, na hora que chega alguém que realmente sabe fazer e a gente perde aquele lugar, a pessoa às vezes ela perde toda a referência, ela perde todo o sentido de existência, de ser. Então a gente tem que saber aquilo que Deus tem para nós. Também quando a gente começou também no trabalho, no ministério, a gente veio de igrejas que antes era assim mesmo, né? Que era a igreja que a gente veio não, mas era assim. Que a esposa do pastor chegava numa igreja, ela tinha que trabalhar com mulheres. Alguém já viu isso? Então, se a esposa do pastor tem que trabalhar com mulheres, e as mulheres cantam, e a esposa do pastor está lá. E é uma coisa que nunca chamou minha atenção. Trabalhar com mulheres, muito menos fazer coral, porque eu nem sei cantar, como é que vai fazer? Se é um coral desafinado, né? Um para cá, outro para lá. Mas imagina se eu quisesse, irmãos, entrar na expectativa do outro. Porque estão dizendo que tem que ser assim. Vocês estão entendendo? Jesus, ele sabia quem ele era. E a gente tem que saber quem a gente é, o que a gente gosta. E para a gente saber quem a gente é verdadeiramente, a gente tem que saber também uma coisa: a quem que a gente pertence. E a gente pertence a quem, irmãos? Por isso que diz lá em João 1,12, que todos quanto receberam foram feitos filhos. A gente é filho de Deus, irmãos, isso é libertador. Você é filho, você não tem que ficar provando nada para ninguém. Jesus te ama como você é, me ama como eu sou, e aquilo que nós tem que melhorar, porque tem coisa para melhorar, não é? O Espírito Santo vai melhorando. Porque a Bíblia diz que nós somos aperfeiçoados, dia após dia. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, fala para ele, meu irmão, você está em obras, fique em paz. Dia após dia a gente está sendo o quê? Agora não adianta a gente querer tomar uma atitude, sabe, desempenhar uma função, para querer agradar alguém de uma coisa que você não tem nada a ver com você. E por que há muitas pessoas, então, que estão ansiosas? Porque não sabem realmente quem elas são, o que ela gosta. Às vezes, para não ficar sozinha, já que as amigas estão todas namorando, e ela começa a namorar com qualquer um que ela nem gosta e nem é gostada, né? Não tem interesse nenhum, mas só para não ficar sozinha. Vocês estão entendendo isso? E aí, sabe, às vezes machuca outra pessoa, se machuca, fica num relacionamento que não tem nada a ver para atender uma expectativa que o outro tem, ou que ela deduz que as pessoas tenham, ou que ele deduz que as pessoas tenham. Querer ficar agradando a todo mundo. Nós temos que saber, irmãos, buscar em Deus a nossa identidade. Talvez você viveu assim, ou tem vivido há muitos anos, querendo sempre agradar ao outro, retornar ao outro. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos o quê? Se a gente é nova criatura, a gente em Deus tem que receber uma nova identidade, uma nova forma de ser, amém? E que a gente receba hoje, em nome de Jesus, essa nova identidade, para a gente ser livre das expectativas alheias que colocam sobre nós, viver debaixo de rótulos, igual essa ditadura da magreza. Não tem uma ditadura da magreza? Tem ou não tem, irmãos? Principalmente sobre a mulher, sim ou não? Aí, coitada, a mulher passa fome, está desmaiando, porque quer ter 50 quilos. Às vezes, não tem jeito, irmã. Porque a genética, a sua vida não é como a da outra moça lá. Não tem jeito. Tem que viver bem daquele jeito que é possível. E há quantas pessoas doentes, irmãos, porque tem aquele padrão e ela acha que tem que se encaixar naquele padrão. Só que não. Fala para o teu irmão aí. Não, irmão, fique em paz. Amém? Buscar sermos nós. No Evangelho de João ainda, capítulo 5... João capítulo 5. Quem está aqui, diga graças a Deus. Senão você cutuca o teu irmão para ele acordar. Em nome de Jesus. João 5, versículo 30. Evangelho de João mesmo. 5, versículo 30.
Acharam? Amém? Diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Diga comigo assim: eu não procuro a minha vontade, mas daquele que me enviou. Sabe, irmãos, uma coisa que liberta a gente de toda ansiedade, quando a gente tem dentro de nós muito claro uma coisa: quem que a gente está buscando de verdade agradar nessa vida? A quem eu busco agradar? E Jesus, ele sabia, ele que fala aqui em João 5. Eu procuro agradar aquele que me enviou. Então, se eu sei quem eu sou, sabe, dentro das minhas vulnerabilidades, das minhas limitações, das minhas potencialidades, não é? Porque todo mundo tem potencialidade, todo mundo também tem vulnerabilidade. Meu jeito de ser. Às vezes a personalidade dela é mais recatada, é mais tímida. Ela pode até melhorar um pouco isso, né? O trabalho de célula mesmo ajuda muito, mas geralmente é quase impossível alguém que é mais tímido ser alguém amplamente comunicativo, extrovertido. E às vezes a pessoa é extrovertida, é comunicativa, fala bastante, e ela fica sofrendo, fala: talvez se eu fosse mais quieto, talvez as pessoas iam gostar mais de mim, talvez eu ia ter mais oportunidade. Você pode até melhorar isso, talvez realmente está falando muito, vamos controlar um pouco isso, mas não tem como sair de um polo e ir para o outro, porque senão a gente perde quem a gente é. E se você é mais extrovertido ou mais introvertido, Deus vai usar o que você é na obra dele. Amém? Então se alegre por aquilo que você é. E busque também saber a quem a gente quer agradar. Há pessoas também que sofrem demais, porque até nos relacionamentos ela busca agradar todo mundo. Nas relações em casa, no trabalho, nas amizades. Pessoas que têm uma dificuldade de falar: não, não posso, não consigo, não vou, não quero. Mas você não quer ir, irmão, você não quer ir naquele lugar. Ai, meu Deus, mas se eu não for, vai ficar todo mundo falando na minha orelha. Aí você vai, e chega lá e fica de mau humor. Ou então você volta de lá reclamando o trajeto todo de volta. Fala para o teu irmão: adiantou? O que adianta estar num lugar que você não queria ir, fica lá no fundo da mesa, lá na cadeira? Não adianta também. Às vezes não tem jeito, vai ter que ir, mas tudo bem, às vezes não tem jeito, mas há pessoas que sempre ela está rompendo com aquilo que ela quer fazer por causa do outro. Para querer agradar o outro, senão vão falar. E a gente tem que aprender, sabe, os nossos limites, fazer aquilo que a gente também quer fazer. Se eu falar a verdade para o amigo, ou sabe, para aquela pessoa, se eu falar isso, a pessoa não vai gostar, então eu prefiro não falar. Só que às vezes aquilo que você ia falar ia ser libertador na vida daquela pessoa. Irmãos, a gente tem que falar a verdade, porque diga assim: a verdade liberta. A questão é como você fala a verdade. E o momento, o dia, a hora que você vai falar a verdade. Mas a verdade tem que ser dita, porque a verdade... Quantos casais sofrendo porque a mulher... aquilo que ela não diz e ela quer que o homem adivinhe. O homem nunca vai adivinhar o que a mulher quer. Até porque a mulher, 200 vezes por dia, ela muda o que ela quer. De manhã ela quer uma coisa, daqui a pouco ela não quer mais. E o homem não vai conseguir. Então você tem que falar para o marido: eu não, assim, em todas as áreas do casal. Assim eu não gosto, assim eu não quero, isso aqui não é bom para mim. Você tem que falar. E o homem também tem que falar para a mulher a verdade. Agora, tem que saber como falar e o momento de falar. E é aí que geralmente a gente erra, não é? Ou porque a gente não fala, que se eu falar, fulano vai ficar magoado. Pois é, mas porque você não diz e você se relaciona muito próximo daquela pessoa, você fica... quase que se esfaqueando, sabe assim? Emocionalmente, você quer falar, você não fala, e aquilo fica dentro de você, e fala assim: misericórdia. Não dá certo. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. E no livro de Eclesiastes fala que a pessoa sábia, ela conhece o tempo e o modo. Tem um tempo de falar, e tem um jeito de falar, mas a verdade tem que ser dita. Quem concorda, irmãos? Tem que ser dita, porque a verdade liberta. Então Jesus, que era a verdade, ele tinha muita clareza disso, quando ele fala aí no versículo 30, no final que a gente leu: porque eu não procuro fazer a minha própria vontade, mas daquele que me enviou. Irmãos, esse é o segredo para a gente ser livre de toda ansiedade. O que Deus quer de mim? Se você não sabe ainda, você tem que perguntar para Ele.
Em todas as áreas, no seu casamento, na sua profissão, sabe, no seu ministério. O que Deus quer para mim como pessoa? Deus vai te falar, porque quando a gente ora, Deus responde. E aí você vai cumprir a vontade de Deus e você vai estar em paz. Porque aí mesmo que alguém não concordar, você está em paz. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. E se a gente está fazendo a vontade de Deus, tudo já deu certo. Se alguém não está gostando, aí a questão é dele. Mas a gente está fazendo a vontade de quem? Diga assim, dessa forma, eu sou livre de toda ansiedade. Amém? No Evangelho de João 8, versículo 14. João 8,14. João 8,14 diz assim: Respondeu Jesus e disse: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Diga comigo assim: sei de onde vim e sei para onde vou. Isso também é libertador, irmãos. Libertador. Diga assim: eu tenho que saber o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer a cada dia da minha vida. Por que há tantas pessoas ansiosas? Porque ela se acumula com um monte de coisa para fazer, não coloca critério, não põe prioridade, não tem agenda, termina o dia, às vezes não fez a metade, vai acumulando coisa e aquilo vai deixando ela agitada, aflita. Jesus falou: eu sei de onde vim, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu quero da vida. Irmãos, tem irmãos de 40, 50 anos que não sabem ainda para onde está indo, o que quer da vida. Casou e vive igual solteiro. Mulher também casada, que também vive só na casa da irmã, da cunhada, da tia, e larga lá a casa de perna pro ar, misericórdia. Se o marido fala, ainda reclama. Ah, que eu sou mulher moderna, pode ser mulher moderna, mulher tradicional, o que for, a casa tem que estar limpa, amém? Sim ou não? As coisas, se o seu marido vai te ajudar, se você vai contratar alguém. Como o homem é o provedor da casa, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? É o provedor, o homem é o provedor da casa. A mulher pode trabalhar, ajudar, pode e deve, até para construir sonhos, né? Adiantar os projetos aí, mas o homem é o provedor, a mulher é a auxiliadora, e a mulher tem que estar ali em todos os sentidos. E o homem também, os papéis são definidos, a gente tem que saber, irmãos, onde a gente está pisando nossos pés, de onde eu vim, para onde eu estou indo, o que eu quero essa semana, o que eu quero esse mês. Um monte de gente falando 2020 já acabou, fala para o teu irmão: acabou nada não, não acabou não, até 31 de dezembro tem um monte de coisa para acontecer. Cadê tua agenda? Cadê as tuas prioridades? Fala para o teu irmão: você sabe qual as tuas prioridades? Pergunta aí: você sabe o que é que você quer? Agora não dá, irmãos, para a gente acordar, sabe, 6 da manhã, ou 7, 8 ou 10, não importa o horário, e ficar ali, igual um bicho preguiça, de um lado para o outro, sem resolver. Tem que saber. Jesus, ele sabia de onde ele estava vindo e para onde ele estava indo. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o tempo que ele tinha de ministério, 3 anos. Ele começou o ministério já pegando os 12 homens lá, os discípulos, treinando eles, capacitando outros. E Jesus entrava num lugar, e quantas vezes, vários evangelhos, várias passagens falam que Jesus entrava numa casa, numa aldeia, numa cidade, e ele ministrava, e as pessoas falavam, e aí ele começava a caminhar para uma outra cidade, para um outro lugar, e as pessoas daquela cidade falavam: não vai embora, fica aqui com a gente, fica mais um pouquinho. E Jesus falava: não, eu tenho que ir. Jesus ia, porque ele tinha que ir. E às vezes você tem que ir para um outro lugar, tem que fazer uma outra tarefa, e alguém fala: não, fica mais um pouco, e você fica, e você atrapalha todo o seu dia, a sua semana, o seu mês, o seu ano. Porque você saiu da sua agenda, você saiu daquilo que era para você fazer. A gente não pode permitir os outros entrarem na nossa agenda. Por exemplo, esses dias aí uma irmã falou assim: para ir lá na casa dela orar, não sei o que, ou na casa e também no trabalho. E aí eu marquei um dia com ela, um horário, um domingo depois do culto, tal, de manhã, então a gente vai e vamos orar. Nesse dia que eu marquei, ela não veio. Aí no outro domingo eu já tinha marcado uma outra coisa. No outro domingo ela chegou e falou: vamos. Eu falei: onde? Lá orar. Eu falei: mas não era domingo passado? Era, eu não pude vir. Eu falei: pois é, agora hoje eu tenho outro compromisso. Eu já marquei com outra pessoa. E se a irmã sair chateada? Fala para o teu irmão: fazer o quê? Eu vou chatear o outro, que eu já marquei, que estava aqui por causa da outra pessoa que não veio e não falou nada num compromisso marcado?
Quem está entendendo isso? Agora, se a pessoa vai se chatear, é uma questão dela, porque a chateação está com ela, não está comigo. Porque eu fiz minha parte, eu vim, eu fiquei, eu esperei e ela não veio. Vocês estão entendendo? E nem ligou e nem falou nada. Mas às vezes a gente vai ficando ansioso porque os outros vão dando um monte de coisa para a gente fazer. Ou entrando nos nossos horários e a gente vai, vamos abrir uma exceção. E mais uma exceção. E mais uma exceção. Aí fala pro teu irmão, abriu tanta exceção que enlouqueceu. Ficou pirado, irmão. Ficou doido. E quer saber? Você faz 10 coisas certas. Graças a Deus eu aprendi isso. Irmão, você faz 10 coisas certas para a pessoa. Se você pisar na bola em uma, ela não vai lembrar das 10. E você vai ser taxado por aquela uma que você esqueceu ou que você não pôde fazer. Igual a irmã que está aí em nome de Jesus. Mas se não tivesse por causa disso, todas as outras vezes que a gente ajudou, não ia servir. Mas o dia que ela marcou e não veio, e aí no outro domingo eu não pude ir. Vocês estão entendendo como é? Então como é que é isso, gente? Jesus, ele tinha muito claro, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Então as pessoas falavam, Jesus, fica aqui mais um pouquinho. Ele falava, não, irmão, eu estou indo, eu tenho um trabalho. Jesus chegou lá em Marcos 5 e libertou o homem, 2.000 demônios, o homem estava, legiões. Aliás, mais que 2.000, porque cada legião, naquele contexto, corresponde a 2.000 demônios, e diz que era legiões, então muito mais. E Jesus foi lá para fazer essa obra, orou por ele, libertou o homem ficou bom. Aí na hora que Jesus entrou no barco com os discípulos para voltar, porque ele tinha outras coisas para fazer, o homem se agarrou no barco e falou, não, eu vou com você, me deixa com você. E Jesus disse, não, você não vai comigo. Você vai voltar para a tua casa, para a tua família, você vai dizer tudo o que a obra de Deus fez na tua vida e outro dia a gente conversa. Agora tem gente que sofre com crise. Meu Deus, mas se eu falar, a pessoa vai se magoar. A pessoa vai sofrer, a pessoa... Jesus ficou assim? Ai, tadinho dele, se eu falar assim, ele vai se ofender. Irmão, fale com toda educação, com todo respeito, com todo carinho, no tempo certo, do jeito certo, mas fale a verdade. Há casamentos acabando porque a coisa vai indo, a mulher não fala, o marido não fala, aquela coisa do não dito vai crescendo, daqui a pouco a última gota transborda tudo e a pessoa nem lembra onde aquilo começou, mas se terminou tudo, não tem mais nada. Porque a gente tem que saber, irmãos, o nosso propósito, o nosso dia, a nossa semana, o que a gente está fazendo, para onde a gente está caminhando, como que está criando essa criança. Ontem mesmo conversando com uma moça, e ela tem um filhinho vai fazer 4 anos agora, e ela falou, cara, eu não sei mais o que eu faço, porque o menininho vai fazer 4 anos esse mês, e me xinga, e em casa ele que domina a televisão, se a gente chega do serviço, quer ver um jornal, ele não deixa, e a gente comprou uma TV melhor para a sala, e colocou a outra que estava no quarto dele, ele não quer, ele falou que é da sala no quarto dele, que ele quer a melhor, e domina tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Misericórdia. Aí eu respirei. Né, Renata? Que eu tenho uma paciência, né? Respirei. Que eu falei, misericórdia. Conversei com ela, falei, não, tá tudo errado. Criança tem que ter limite, criança tem que ouvir não. Não é? Ah, é porque a gente deu um celular para ele. Eu falei, meu Deus, nunca deu um celular para uma criança, que criança não tem que ter celular. 3 anos, desde os 2 anos, o menino com celular, eu falei, arranca esse celular. Começa a colocar regra para ele, nas coisas que ele tem que fazer. Se não fizer, ele tem que ficar de castigo. Tira dele o que ele gosta. Não grita com ele, não bate. Olha no olho dele e fala, você não vai brincar, você não vai sair. Eu vou pegar o seu brinquedo, o que você mais gosta. E quando você ficar educado, eu te dou. Manda ele arrumar a cama dele e guardar os brinquedos dele. Se não guardar, você falar que vai catar tudo e dá para a criança lá. Rapidinho ele guarda. Rapidinho. Ah, e quando ele vai comer, aí ele não come, não almoça. Mas aí depois a gente dá bolacha, dá donor. Eu falo, não dê. Você tem que fazer ele almoçar. Se ele não almoçar, a comida vai ficar lá até a hora que ele estiver desmanhando de fome. Ele vai lá e come. É assim que faz. Porque se a criança não quer almoçar e você depois dá bolacha traquinas, ela vai sempre querer traquinas. Não, irmão, ninguém morre de fome. Nenhuma criança se a comida está na mesa. Quem concorda com isso? Tem que almoçar e tem que comer o que está no prato. Tem que comer o que está lá. Eu não gosto disso. Vai comer do mesmo jeito, sem gostar. Tem que comer, porque a criança tem que comer arroz, tem que comer feijão, proteína. Vocês estão entendendo? Agora, perdendo o filho, irmão, com 4 anos, o menino mandando em casa, e os pais obedecendo. Eu falo, Jesus, se com 4 anos vocês estão obedecendo, quando ele tiver 14, 24, e vocês mais velhos, vai fazer o quê? É agora, e eu creio em nome de Jesus, que vai dar certo lá a situação.
Mas vocês estão entendendo? Jesus não sofria de ansiedade, porque ninguém alterava o dia dele, o projeto dele, o propósito dele, porque ele sabia o que ele enxergava o dia, ele enxergava a semana. Ah, essa semana eu vou para Genezaré. Semana que vem eu vou lá para Galileia. Não acordar e ficar perdido para onde eu vou, de onde eu vim, onde eu estou. Ele sabia. Falar assim, eu tenho que saber também. E uma coisa para finalizar dentro disso ainda, irmãos, do nosso dia, do nosso propósito. A gente tem que aprender a discriminar o que é importante daquilo que é essencial. Muitas coisas são importantes, mas tem coisas que são essenciais. Por exemplo, comer é importante? É importante comer, não é? Mas essencial é a nossa saúde. Então, o que eu estou comendo? Vocês estão entendendo a diferença? Comer é importante, mas essencial é o quê? A saúde. Irmãos, trabalhar é importante? Importante e necessário. Mas e servir a Deus, diga, é essencial. Não dá para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana, 5 empregos, e não ter um dia para servir a Deus? Não, trabalhar é importante, é necessário, mas essencial é eu ter o meu tempo com Deus também. Vocês estão entendendo? Isso ajuda muito, irmãos, a gente a ter critérios, sabe, a ter paz, a não ficar ansioso. Muitas pessoas estão ansiosas porque ela não sabe de onde veio, o que vai fazer, as coisas vão se atropelando. É igual pegar um currículo de uma pessoa, você começa a ler o currículo, a pessoa tem 10 cursos diferentes. Essa pessoa dificilmente é contratada, porque quem está lendo fala, nossa, aqui é uma pessoa que não sabe o que é da vida. Um dia ela faz um curso de mecânico, outro dia ela faz um curso de padeiro, outro dia ela faz um curso de moda, outro dia ela faz coisa que não tem nada a ver com nada. Não é que são 10 cursos num foco, entende? Numa direção. É coisa nada com nada. Acho que não sabe o que é da vida. A gente tem que focar, irmãos, a nossa profissão, a nossa vida com Deus. Eu estou servindo a Deus aqui. E o que eu quero? Além da vida eterna, mas eu não vou dar fruto, eu não vou, não vou aqui nessa terra fazer nada para Cristo. Nesse ministério, a gente tem que saber o que a gente quer da nossa vida. No casamento, na criação dos filhos, em todas as áreas. Isso é libertador em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Então, irmão, Jesus não sofria de ansiedade. Porque, diga assim, Jesus sabia quem ele era, quem ele queria agradar e o que ele ia realizar. Não é? Sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Então eu sei o que eu vou fazer, o que eu vou realizar, eu sei qual é o meu propósito. Isso é libertador para as nossas vidas. Vamos fazer uma oração sobre isso antes de nós irmos para casa? Amém? Para vencer toda a ansiedade. E aquilo que você ouviu hoje, você pode levar adiante. Porque essa palavra, esses pontos, para o incrédulo, para o crente, para todo mundo serve esses princípios aqui, amém? E é uma forma de você evangelizar também. Falar, eu vi uma palavra na igreja, me ajudou, eu vou compartilhar ela com você. E você ajuda a pessoa e evangeliza ela em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus não é para ficar só dentro da gente. É para de nós ela sair. A palavra de Deus é vida, não é? A vida não é para ficar aqui presa, retida em mim. É para dar frutos em nome de Jesus. Tudo que é fruto, tudo que é vivo se movimenta. Tudo que é vivo tem dinamismo. Certo? Vamos orar? Se entraram pessoas aqui que falam, eu sou muito ansioso. Nossa, eu estou aqui, eu estou pensando lá. Eu nem consigo me concentrar no louvor, na palavra, nada que estou pensando amanhã. Mas, irmão, em nome de Jesus, se concentra aqui, no presente, no aqui e agora. Sabe, tira essa questão de baixa concentração, de baixa atenção. Por que a pessoa tem baixa concentração? Porque é ansioso. Ela está ali, mas ela está pensando em tanta coisa que ela não mantém o foco, aí os detalhes passam. E nesses detalhes que passam, pode passar coisa muito importante. Muito importante. Muito importante. Então a gente tem que estar atento. E para estar atento eu tenho que estar concentrado. Eu tenho que estar vivendo aqui agora e não lá. Porque eu nem sei o amanhã como é que vai ser. Mas eu sei que hoje eu estou aqui. E hoje a gente está sendo livre desse mal da ansiedade em nome de Jesus. Você crê nisso?